Satanás se transforma em um anjo de luz? Essa é uma pergunta que eu vou te responder até o final desse vídeo. Vamos ouvir agora a mensagem de Deus nesse momento. Abre o seu coração e você vai aprender por que Satanás se transforma em um anjo de luz. Vamos começar lendo aqui 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 14. E não é de se maravilhar, porque o próprio Satanás se transfigura em um anjo de luz. A Bíblia diz que Satanás se transforma em um anjo de luz porque ele quer enganar as pessoas. Ele se disfarça de algo bom. Apesar de Deus ter criado todos os seres espirituais bons, uma parte deles se rebelou contra o Senhor e transgrediu a sua lei moral. Esses seres espirituais pecaram contra Deus e eles são chamados de anjos caídos e demônios. Os anjos caídos são aqueles que se rebelaram contra Deus, vindo junto com Satanás, uma terça parte dos anjos, para vir para destruir a humanidade. E os demônios são conhecidos aí como espíritos imundos, e o Satanás aí é o principal deles. Os anjos de luz são a serviço de Deus, eles são fiéis, eles estão a serviço do reino do Senhor. Sagrada diz, quando Satanás fez o homem cair no primeiro pecado, ele conseguiu convencer a Eva de que ele tinha uma interpretação melhor acerca do que Deus havia dito, né? Porque Deus falou para eles não comerem do fruto da árvore que estava ali no meio do jardim, e a mensagem de Satanás foi: não, vocês podem comer, não tem nada não, não tem problema não. Ou seja, ele fez com que a voz de Deus, o que Deus tinha falado para eles, não valesse, mas que a voz de Satanás valeria. E eles fizeram o que Satanás mandou, e eles desobedeceram a Deus. Então o primeiro casal, de fato, ficou convencido, né, de que o tentador tinha razão, e que seria uma atitude muito boa acatar o seu conselho. Leia aí Gênesis 3. Até mesmo o diabo tentou aí Jesus no deserto. Ele usou as escrituras de forma distorcida, com a intenção de tentar validar suas propostas, como se supostamente elas estivessem em harmonia com a palavra de Deus. Mas apesar de Satanás se transformar em um anjo de luz, ele continua como um leão, astuto, buscando a quem possa tragar. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. As obras de Satanás transfigurando aí em um anjo de luz. Além de Satanás se transformar em um anjo de luz, ele também possui agentes neste mundo que se dedicam a promover o seu ministério de engano. Olha o que o apóstolo Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 13 ao 15. Olha o que o apóstolo diz.
porque os tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo, não é de se admirar. Esse texto aí do apóstolo Paulo, ele fala sobre a realidade de pessoas que se infiltram no meio da igreja se dizendo ser cristãos em Jesus. Mas, na verdade, elas são ministros enviados por Satanás. Essas pessoas tentam introduzir aí uma nova doutrina, uma nova visão, uma nova forma de interpretar as escrituras, um novo evangelho, né? Mas o mesmo apóstolo também adverte: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, não vos pregue o evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Olha aqui a definição aí do que significa anátema, segundo o dicionário Oxford Language. Olha aí, que diz aqui, ó. É substantivo masculino, né? Número 1, conforme a religião, sentença de maldição que expulsa da igreja excomunhão. Proferiu-se por fim contra herege, né? 2, por extensão, reprovação enérgica, condenação, repreensão, maldição, execração, lançar a sobre o inimigo. Então eu expliquei para você o que significa anátema, né? Uma coisa que é contra, uma coisa que se torna uma maldição, uma coisa que não é verdade, é uma heresia, entendeu? Se não for o evangelho verdadeiro, significa que é uma heresia. É isso que o apóstolo Paulo estava falando aqui. Então você vai ler aí Gálatas capítulo 1, versículo 8. Satanás, ele se transforma em um anjo de luz para apresentar o mal como sendo bem, para vender a sua ideia de pecado como algo correto e justo. Aproveitando-se da corrupção da natureza humana, ele tem conduzido aí muitas pessoas ao erro, porque o coração do homem é tão inclinado ao mal que eles amam mais as trevas do que a luz, como diz aí em João capítulo 3, versículo 19. Vamos fazer essa leiturinha aqui? Olha o que diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então essas pessoas, elas rejeitam a autorrevelação de Deus, enxergam as obras das trevas como as coisas boas. Mas tanto Satanás, que se transforma em um anjo de luz, quanto os seus pregadores da mentira, aqueles que são amantes do pecado, estão todos debaixo da condenação. E, no entanto, o cristão verdadeiro deve estar sempre atento para não ser enganado pelas artimanhas de Satanás. Então, como discernir se algo é espiritualmente bom, ou apenas Satanás se disfarçado de um anjo de luz? A resposta está no conhecimento da palavra de Deus. Olha o que o salmista diz no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra é luz para o meu caminho. O salmista explica qual deve ser o nosso relacionamento com a palavra que lança a luz da verdade em nossas vidas. Quando você estiver com dúvida, né, de quem é o que está por trás daquilo, leia a palavra, porque ela vai ser lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Aquele que tem a sua vida alicerçada na palavra, na verdade, nas escrituras, não cai na mentira do diabo. Ele é habilitado a reconhecer o quanto Satanás transforma em um anjo de luz para anunciar o engano. Por isso o escritor do livro de Hebreus diz que o alimento da palavra é que capacita o cristão para discernir não somente o bem, mas também o mal. Leia o livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 14. A Bíblia diz que os demônios, eles podem fazer certos sinais. É aí que mora o perigo, porque você pode acreditar que esses milagres podem vir da parte de Deus. O livro do Apocalipse também destaca o poder de Satanás enganar e os demônios na realização de sinais e prodígios. João diz que viu demônios operadores de milagres. Apocalipse capítulo 16, na verdade, versículo 14. Apesar de que a Bíblia diz que os demônios têm poder para realizar sinais, prodígios, maravilhas, esclarece quão verdadeiros eles são,
mas apenas diz que a base é falsa e enganadora. O propósito aí dos demônios é enganar, né? E a Bíblia, ela indica aí a atuação demoníaca na execução de certos sinais e prodígios. Ela também destaca o porquê esses espíritos malignos fazem isso. A Bíblia, ela não deixa dúvida nenhuma que Satanás e os demônios realizam sinais e prodígios com a finalidade de semear o engano. Em seu sermão profético, Jesus faz um alerta acerca dos falsos profetas que agem sobre o poder dos demônios. Jesus diz que eles são capazes de fazer sinais e prodígios. Esses sinais são tão impressionantes que, se possível fora, enganaria os escolhidos. Leia livro de Mateus, capítulo 24, versículo 24. Leia livro de Marcos, capítulo 13, versículo 22. O apóstolo Paulo escreve sobre a atuação do anticristo, dizendo que, segundo a ação de Satanás, ele realizará sinais, prodígios e mentira. Leia de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. O apóstolo João também fala exatamente isso. Ele diz que, na intenção de enganar os homens, para obter deles adoração, a besta age como o poder do dragão, realiza grandes sinais, de maneira até que fogo desça do céu e na terra, à vista dos homens. Leia Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 13. Conforme vimos, a Bíblia realmente diz que Satanás e os demônios podem infligir doenças e até realizar sinais, prodígios, supostos milagres. Dentro do contexto, esses sinais está até algum controle aí sobre os elementos da natureza, como fazer soprar o vento e descer fogo do céu. Com certeza, se o inimigo, o diabo Satanás, fizer uma cura em você, ele vai te pedir algo em troca. Ele nunca vai te dar uma cura se ele não tiver um preço que você possa pagar para ele. Aqui também não tem questão de dinheiro, só dinheiro. Tem questão de você entregar uma parte da sua vida para que aquela vida seja para ele. Ele pode te dar essa cura para te enganar, mas também ele pode dizer: eu quero isso e isso dessa pessoa. Então esse diabo, ele não brinca. Ele não faz nada de graça para ninguém. A Bíblia também, ela deixa bem claro uma coisa: que Satanás e os demônios só podem agir debaixo da permissão de Deus. Satanás precisou da permissão do Senhor para poder tocar na casa, na saúde de Jó. Leia Jó aí, capítulo 1, versículo 10 a 19. O apóstolo João também enfatiza aí o mesmo princípio no livro do Apocalipse. Ele diz que Satanás e seus agentes não são autônomos em poder, mas recebem permissão para agir. Apocalipse capítulo 13, versículo 5 e ao 15. Somente Deus é onipotente e nada acontece fora do controle de Deus. Mas deixa eu explicar uma coisa. Aqui não quer dizer que Deus é a favor do diabo fazer o mal para você, não. Aqui está falando que o diabo só faz alguma coisa se Deus permitir. O diabo não é autônomo, mas tem uma coisa. Se você quer ser enganado por ele, é claro que ele vai dar um jeitinho de enganar você, porque ele é o pai da mentira. Porque ele é o diabo, ele veio para enganar, ele é o opositor. Ele é contra tudo o que Deus fez. Então, tome cuidado, porque o diabo pode te enganar. E em qual livro descreve aí a queda de Satanás? Isaías 14, versículo 4. Isaías diz que essa profecia contra o rei da Babilônia. Em sua profecia, o profeta aplicou aí ao rei orgulhoso o título de estrela da alva e falou sobre como ele caiu do céu. A expressão hebraica para estrela da alva foi traduzida pela palavra latina Lúcifer, que significa portador da luz. Como essa era a antiga interpretação, ver nessa passagem uma referência oculta a Satanás. Então daí veio a tradição aí popular de atribuir o nome do diabo a Lúcifer. O livro de Ezequiel 28, do versículo 3 ao 15, também fala a origem do diabo.
traz uma profecia, uma lamentação contra a cidade do rei Tiro. Esse texto interpreta aí também uma possível referência à origem do diabo. Isso porque o profeta fala do governante de Tiro como um sábio querubim ungido, mas possivelmente o texto de Ezequiel segue-se ao princípio de Isaías, né? Dizendo que ele era querubim ungido, que ele tinha ali lugar de destaque no céu, e o orgulho entrou e a soberba no seu coração, e ele queria ser maior do que Deus. Também no livro de Lucas, capítulo de número 10, 18, fala sobre Satanás caindo do céu, né? Ele descreve aí uma missão em que Jesus enviou os 70 discípulos para pregar o evangelho conforme a mensagem de Cristo. Era pregada aos enfermos, eles eram curados e os demônios expulsos, né? E esses discípulos retornaram comemorando os resultados obtidos sobre a missão. Aí foi aí que Jesus disse: eu vi Satanás cair como um raio do céu. Era o reino de Deus sendo estabelecido, impondo uma derrota aos propósitos do diabo. Então a Bíblia diz que o diabo, ele é o Deus desse século. Ele cegou o entendimento dos incrédulos, né, para ele influenciar por detrás deste mundo caído e perverso. Ele rege este mundo do que diz respeito ao modo de vida contrária à palavra de Deus. O diabo cega o entendimento dos incrédulos, porque eles não possam compreender aí a verdade do evangelho. É por isso que tem muita gente que, mesmo que você pregue para ele, pregue para ela, você ensine, você exorte, você chama, fala, vamos ensinar a palavra do Senhor para você desse jeito, desse jeito. Mas a pessoa não consegue entender. Mesmo que você desenhe, muitas vezes essa pessoa não vai entender. Porque o diabo cegou o entendimento dessa pessoa para que ela não acredite no evangelho de Jesus, na verdade de Deus. E essa pessoa não consegue enxergar a palavra de Deus e continua fazendo o que é contrário à vontade de Deus. Foi o apóstolo Paulo aí quem falou do diabo como Deus desse século. Ele aplicou essa expressão ao falar do ministério do engano, da mentira de Satanás, em oposição ao fiel ministério da proclamação do verdadeiro evangelho da nova aliança em Jesus Cristo. Satanás é simplesmente uma criatura de Deus. Ele é um ser espiritual e caiu do estado original de pureza que foi criado. Isto é, ele era um anjo caído, que agora dedica a sua existência a ser adversário de Deus e de seu povo. Ele não é o único nesse estado. A Bíblia diz que há muitos outros anjos caídos que também pecaram, como eu já falei para vocês, e que a liderança está aí sobre Satanás. Então, por causa da sua atual natureza, o propósito e a ação do inimigo é sendo o maioral dos demônios, o príncipe deste mundo, a potestade do ar. Leia livro de Mateus, capítulo 13, versículo 28. Leia João, capítulo 8, versículo 44. Leia Efésios, capítulo 2, versículo 2. A expressão, o Deus desse século, é dizer que Satanás controla a atuação e disposição da mente do mundo e expressa por meio de ideias, opiniões, objetivos, esperanças e visões na maioria das pessoas. Isso envolve filosofias, a educação e muitas coisas mais. Satanás, ele é fomentador no engano, na mentira e no mundo. Como diz João 8,44, ele é meticuloso em seu propósito, né? Que a Bíblia diz que ele é capaz de se transformar em um anjo de luz para nos enganar, para enganar as pessoas. Então, através aí dos seus milagres e sinais e maravilhas, ele engana os pecadores mais e mais. E através desse sistema mundano iníquo, Satanás cega o entendimento dos incrédulos para as verdades de Deus. Tanto como resultado da ação de Satanás neste mundo, os incrédulos se aprofundam ainda mais em suas impiedades e aumentam cada vez mais as trevas, né? E transgridem cada vez mais a vontade de Deus, não compreendendo plenamente as verdades e demandas do Evangelho. A única forma que Deus tem para revelar aos incrédulos e tirar essa cegueira espiritual é através do entendimento da palavra, despertando aí
ao pecador para a salvação em Cristo Jesus. João 3,3, em questão aí da obra redentora do Espírito de Deus na vida do pecador e o liberta do sistema do mundo operado por Satanás. E Deus quer nos redimir, nos resgatar do domínio das trevas, transportando-nos para o reino do seu Filho amado, Colossenses capítulo 1, versículo 13, e vendo a glória de Deus em nossas vidas, e assim não seremos enganados pelo diabo, que pode se transformar em um anjo de luz e te enganar. Então não se deixe enganar, pois o diabo estará ao derredor querendo nos tragar. E este vídeo de hoje tirou as suas dúvidas. Você hoje não será mais enganado, porque Deus está falando com você, que o diabo pode até querer se transformar em um anjo de luz, mas você também tem autoridade e revelação da palavra para discernir quem é de Deus, quem não é, se é do Senhor ou se não é, se é diabo ou é um anjo do Senhor. Que Deus abençoe e que cada vez mais possamos aprender, termos conhecimentos da palavra do Senhor em nossas vidas e não seremos mais enganados pelo diabo, que pode se transformar em um anjo de luz e te enganar. Que Deus abençoe tua vida. Um grande abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.